Boa noite, galera, tudo bom? Aqui é o Washington, canal Esporte Aventura. Bom, será que Lula foi um bom presidente? Qual é a sua opinião? Eu tenho a minha. Bom, a minha vocês vão entender um pouco dela agora, tá? O porquê eu não concordo que o Lula foi um bom presidente, tá? Essa parte de que ele fez coisas boas, não. Na verdade, ele simplesmente mascarou muita coisa, tá? Bora entender um pouco. No dia 22 de fevereiro de 2008, o governo Lula anunciou, por meio do Ministério da Fazenda e do Banco Central, que a dívida externa brasileira estava paga. E ainda mais, já éramos credores. E aí? Será que é verdade? O que vocês sabem sobre isso? Bom, quando Lula assumiu seu primeiro mandato em 2002, a dívida externa era de 212 bilhões, enquanto a dívida interna era de 640 bilhões total. Das duas dívidas juntas, a soma das duas dá um valor de 852 bilhões. Mas Lula disse ter pago a dívida. E aí? Será? Será mesmo que ele pagou a dívida? Bom, vamos lá, né? A dívida externa caiu para zero. Isso é um fato. Lula pagou sim a dívida externa. Só que existem detalhes. Ele arrumou o dinheiro aonde? O dinheiro estava em caixa? Na verdade, não. Ele simplesmente pegou dinheiro nos bancos do Brasil, enfim, e fez um absurdo de aumentar a nossa dívida pública. A nossa dívida interna ficou astronômica, tá? Bom, a dívida interna, né, foi de 852, que é a soma das duas dívidas, ela foi para 1,4 trilhões no total, ou 1 trilhão e 400 bilhões de reais, tá? 65% do nosso PIB bruto, tá? Produto Interno Bruto, ou seja, a soma de todas as nossas riquezas sem descontar o gasto para gerá-las, tá? Bom, então Lula pagou a dívida externa, sim, fato, mas aumentou de uma forma absurda a dívida interna, tá? Acho que isso fica claro, um dos motivos pelo qual não acho que o Lula foi um bom presidente, tá? Ah, você é contra o Lula? Não, na verdade eu votei no Lula já, tá? Então, no segundo mandato do Lula, eu votei nele. Eu assumo, tá? Isso não quer dizer que eu sei lá, cara, não é porque você cometeu um erro que você tem que passar a vida nele. Não sou colado a partido, não sou filiado a partido, não concordo com essa ideologia partidária que muita gente tem, de que veste a camisa de um partido e não importa a merda que o partido faça, não larga. Isso é absurdo, tá? Vamos pensar um pouco, vamos botar a cabeça para funcionar. Não tem lógica esse absurdo que as pessoas estão vivendo, tá? De não querer um Lula presidente, um Lula preso. Aí resolveram na hora que não vai ter como ser o Lula, o Haddad, tá? Outra pessoa investigada por uma porrada de coisa. Tá? Eu também não concordo em votar em ninguém que esteja sendo investigado, tá? Que fique claro. Bom, e o que aconteceu? O governo passou para quitar a dívida externa, aumentou em muito a dívida interna. Se endividou dentro do país e pior, o novo acordo ainda foi muito ruim, tá? O novo acordo do Brasil, esse aumento, né, de dívida, não contribuiu em nada no prazo. Na verdade, piorou o prazo de pagamento e aumentou os juros.
seria trocar uma dívida a longo prazo com juros tranquilo por uma dívida bem curto prazo com juros muito maior, entendeu? Sei lá, vamos pensar, você vai vai comprar aí um sofá, te vende ele por a preço de à vista, digamos R$1.000, a prazo vai te fazer em 10 vezes R$1.100, aí você não quer, você compra o mesmo sofá em vez de ser de 10 vezes e pagar 1.100, você compra o mesmo sofá, entendeu? De 6 vezes e vai pagar R$2.000. É isso. Tem lógica? Não, por exemplo, na cabeça do Lula teve, e me parece que o Meirelles estava junto, né? O Meirelles está falando que ajudou o Brasil a crescer, pagar a dívida externa. Bom, foi assim que ele ajudou a pagar a dívida externa, fazendo uma grande cagada na nossa vida, tá? Então vamos acordar um pouco para isso, tá? Vamos deixar um pouco essa ideologia partidária aí de lado e vamos pensar um pouco mais. Bom, vamos lá. Só os juros para quitar o mês, tá? Vamos, no mês que ele fez essa cagada, passado o tempo, vamos quitar os juros. O que aconteceu? 13 bilhões. Só os juros dessa dívida, o Lula no mês pagou 13 bilhões. Você sabe o que é 13 bilhões? Bom, eu vou te confessar, eu não sei. Eu não consigo nem imaginar esse valor, entendeu? Em grana, na minha mão, não dá, porque é muita grana, tá? Para ter uma ideia, o mesmo mês foi gasto 12,7 bilhões com educação. Ou seja, passou a pagar mais pelos juros da dívida para fazer essa firula toda, para ganhar voto, né, ganhar aceitação, a paixão nacional, passou a gastar mais do que gastava com educação. Complicado, né? E o PAC? Alguém lembra do PAC? Bom, o Brasil não estava devendo a dívida externa mais, né? E aí? E aí que vem o final do mandato do Lula, vamos para o PAC, né? Programa de Aceleração e Crescimento, alguma coisa assim, nem lembro mais direito. Só que o PAC estava totalmente empacado, travado, não funcionava nada, e aí? Bom, e aí que precisava de dinheiro. Óbvio que com essa brincadeira do Lula não sobrou tanta grana assim para gastar em crescimento, desenvolvimento, nem nada, né? Vamos ser realistas com esse ponto aí. Então, o que aconteceu? Vamos refazer a dívida externa. Lula pegou a dívida externa, botou o PAC para andar e Dilma se elegeu. Tá? Uma matéria da Folha de São Paulo, do dia 11 de maio, mostra que... Acredito que essa daqui era velha, eu não consegui achar a data na hora, porque eu estava olhando um site e o meu estava tendo problema, enfim. Deixa isso para lá que é uma outra questão, mas vamos lá. A matéria do dia 11 de maio mostra que a atual dívida externa representa 13,9% do PIB, tá? Do nosso produto interno bruto nacional. Um montante de, a gente fala 3%, 10%, ninguém nunca entende muito bem. Vamos passar para números reais. 318 bilhões de reais. Tapa na cara, né, bicho? Vamos falar sério. É complicado isso, tá? Pensa o tanto de grana nossa paga em juros. Em juros para bancos, em juros para um monte de coisa, né? Para 2018 estava previsto que a nossa dívida pública iria para 4 trilhões, ou passaria perto de 4 trilhões, tá? Até o final de 2018, afirmava o Tesouro Nacional. E aí? Bastante, né? Mas aí teve um pequeno detalhe. Em abril saiu uma matéria no Globo. Alguém lembra aí do Globo? Pois é. O jornal o Globo saiu uma matéria que afirma que a nossa dívida pública chegou aos 5 trilhões de reais.
Muita coisa, né? Eu ainda escuto gente falando que não se arrepende de votar no PT, cara. Eu me arrependo. Tô falando sério, eu me arrependo. As pessoas que falam que não se arrependem é porque realmente não pararam para analisar as coisas, tá? Desculpa, mas ou você é um hipócrita ou você simplesmente não quer acordar mesmo. Tá se iludindo, tá? O PT fez uma péssima administração dessa área. Ah, mas na época era bom. Tá, deixa eu te explicar uma coisa. A questão econômica é a mesma. Vê aquela coisinha de você pegar uma pedra e jogar no lago, paradinho, quietinho, ali você joga a pedra lá no meio, uma pedra grande. Dá aquele estardalhaço na hora, aí vem aquela onda, né? Lembra aquela ondinha que forma, circular bonitinha, crescendo? Isso é economia. Tá? Quando o Lula pagou a dívida externa, gerou aquele explosão. Nossa, cara, eu comemorei. Caraca, bicho, o Brasil tá aí, pagou a dívida externa, a gente está crescendo finalmente, o nosso país vai se desenvolver. Não, nós não pagamos a dívida externa, de verdade. Nós simplesmente trocamos ela por uma coisa muito pior. Aí você vira e fala assim, igual muita gente fala, cara, eu não me arrependo de votar no PT. Bicho, que mundo tu vive, cara? Sério, que mundo que você vive? Você não parou para analisar as coisas, não? Vamos deixar essa ideologia partidária um pouco de lado e vamos ser realistas, cara. Ser tão fanático com um determinado partido é ruim, tá? Estou falando isso de boa. Não é uma questão em quem você vai votar, Bolsonaro. Não gosto quando vejo pessoas idolatrando Bolsonaro. Não gosto quando vejo pessoas idolatrando Lula. Idolatria é ruim, essa idolatria que as pessoas têm pelo determinado candidato, por determinado partido, isso cega, tá? Faz com que você não pense direito. Que pior, essa questão de falar, Lula é um preso político, essa é mentira, porque Lula roubou, Lula teve desvio de verba, recebeu lavagem de dinheiro, tem prova a rodo, entendeu? Basta uma procura rápida, né, no Google que você vai achar sites que discriminam todas as provas contra o Lula, explicando o que foi levado em consideração ou não. Então para de se fazer de idiota, tá? Vamos parar com isso, vamos pensar, vamos botar nossa cabeça para funcionar, vamos realmente acordar, tá? Vamos pensar e vamos analisar os fatos. O Lula não foi bom economicamente, essas medidas foram simplesmente maquiagem, nos tapearam, fizeram com que a gente acreditasse que o Brasil estava de um jeito, sendo que não estava, só que o Brasil estava assim caminhando, o Brasil estava assim caminhando para um crescimento. Essa medida que foi tomada simplesmente ferrou com tudo. Só o juros se tornou absurdo, se tornou maior os juros que a gente pagava do que o próprio investimento com a educação, por exemplo. Então, vamos acordar, vamos parar um pouco, vamos analisar cada proposta, o que cada um tem a ser levado em consideração ou não. Vamos parar com esse negócio de inventar mentira, tá? Essas pesquisas eu fiz com material na internet, não vou colocar aqui o site, porque eu estava utilizando outro aparelho, enfim. Mas me parece que foram matérias do Estadão, do Globo, matérias de jornal que saíram, que foram disponibilizadas na internet, tá? Faça você mesmo a sua pesquisa, tá? Dá um joinha, curte, se não é inscrito, se inscreve no canal, entendeu? Ajuda a divulgar. E vamos parar para pensar um pouco mais nas propostas e vamos aprender uma coisa, uma regra simples. Político não é Deus. Político não deve ser idolatrado. Político não é alguém que você deve se tornar o maior fã. Político é alguém que você deve cobrar serviço. E que deve cobrar um serviço de qualidade, bem feito. Isso sim vai fazer com que o nosso país mude, tá? Tudo de bom para vocês.